Olha, para quem está nessa de implementar FinOps, uma coisa fica clara bem rápido, né? O desafio é muito menos sobre as ferramentas e muito mais sobre pessoas, processos e, claro, estratégia. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que seria o manual do campeão, sabe? Um guia para quem quer ser esse agente de mudança e garantir que essa jornada dê certo. Então, bora começar. E o primeiríssimo passo, sabe qual é? É desmistificar a coisa toda. No livro Cláudio FinOps, os autores fazem uma confissão que, olha, é surpreendente. FinOps pode ser uma prática leve. Eu sei, parece até contraintuitivo, né? Com toda essa complexidade da nuvem, mas a filosofia por trás é bem clara. A ideia não é criar uma burocracia gigante e pesada. Pelo contrário, é construir uma cultura de responsabilidade, mas de um jeito ágil e super colaborativo. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Se FinOps não é esse bicho de 7 cabeças, esse monstro burocrático, então, por onde a gente começa na prática? Como é que a gente pega essa ideia de prática leve e transforma em algo real, que realmente gera valor para a empresa? É exatamente esse o roteiro que a gente vai desvendar agora. E para guiar a gente nessa conversa, tá aqui o nosso mapa, os capítulos do nosso manual. A gente já começou com a confissão do FinOps, agora vamos aprender a montar o pitch perfeito. Depois a gente vai mapear os influenciadores, criar um roteiro da adoção, descobrir como montar o time certo e, para fechar com chave de ouro, entender os princípios para o sucesso. Bom, vamos lá. Toda grande mudança precisa de apoio, não tem jeito. Sem o ok dos executivos, a iniciativa de FinOps, olha, ela corre um risco enorme de morrer na praia. Então, o primeiro grande desafio é esse, vender a ideia. E o segredo, a grande sacada, é entender que não existe uma fórmula mágica, um pitch que serve para todo mundo. Você precisa adaptar a sua mensagem, falar a língua de cada líder, focando no que realmente importa para eles. Exatamente. É só olhar aqui para a gente ver que são dois universos diferentes. Se você vai falar com o CFO, o papo é grana, é saúde financeira. A pergunta dele vai ser, ok, como o FinOps vai proteger minhas margens de lucro? Como isso vai otimizar o custo dos meus produtos, o tal do COGS? E o mais importante, como isso vai me dar previsibilidade num orçamento de nuvem, que é uma loucura. Agora, se a conversa com o CTO ou o CIO, a música é outra. A prioridade dele é usar a tecnologia para sair na frente da concorrência, para inovar mais rápido, para garantir que tudo funcione liso. Para ele, FinOps tem que ser vendido como uma ferramenta estratégica, algo que libera a engenharia para focar no que interessa de verdade, criar o futuro da empresa. E ó, aqui vai uma dica de ouro, tática mesmo, inspirada no que o Mike da Atlassian faz. Antes de pensar em marcar reunião com a diretoria, faz o seu dever de casa, vá a campo. Bate um papo com as equipes, pergunta lá para o pessoal de finanças como é frustrante receber aquela fatura da nuvem, que cada mês é uma surpresa. Pergunta para os engenheiros como é projetar uma arquitetura sem ter a menor ideia de quanto aquilo vai custar. Use essas dores, esses problemas reais para montar um caso que não tem como refutar, para mostrar que FinOps não é só uma ideia bonita, mas a solução para problemas que já estão doendo no bolso da empresa. Ok, pitch na mão, super bem preparado. A pergunta agora é, para quem a gente apresenta isso? A próxima fase do nosso manual é exatamente sobre isso. Mapear quem são os jogadores-chave nesse tabuleiro. Porque, vamos combinar, a adoção de FinOps é um esporte de equipe. É fundamental saber quem já está no seu time, quem você precisa trazer para o jogo e qual vai ser a posição de cada um nessa partida. E essas aqui são as personas centrais. Dá uma olhada. E bem no meio de todo mundo tem uma figura essencial, que a gente pode chamar de condutor, ou, em inglês, o FinOps Driver. Pensa nessa pessoa como um tradutor, uma ponte. Ela vai pegar as metas de negócio e traduzir para a engenharia, falando de eficiência de custo, e vai pegar as necessidades técnicas e traduzir para o pessoal de finanças, falando de investimento e retorno. O papel dela é esse, construir pontes, para que os times, que são autônomos, consigam tomar decisões que sejam inteligentes e, principalmente, alinhadas. Vamos pegar um exemplo bem prático. O líder de engenharia. Imagina a pressão que essa pessoa sofre. É uma faca de 2 gumes. Entrega mais rápido, mas gasta menos. A sua abordagem de FinOps tem que chegar com uma resposta para esse dilema. Você tem que mostrar que ter visibilidade de custos não é um freio de mão puxado. Pelo contrário, é um acelerador. Permite que o time tome decisões de arquitetura mais espertas, que melhoram a performance, diminuem o desperdício e, lá na ponta, liberam a galera para inovar muito mais rápido. E isso leva a gente direto para a linha de frente, o engenheiro, a engenheira. As pesquisas da FinOps Foundation não mentem. O maior desafio de todos é fazer os engenheiros se mexerem. E o segredo aqui é um jogo de palavras, de perspectiva. Não chegue falando em controle de custos, porque isso soa como chefe chato, microgerenciamento. Chegue com o problema de engenharia, um desafio elegante. Algo como, e aí,
Como a gente consegue construir isso aqui de um jeito mais eficiente, usando metade dos recursos? Transforme a otimização em um quebra-cabeça técnico. Acredite, a cabeça de um engenheiro, que por natureza odeia ineficiência, vai comprar a ideia na hora. Beleza, a gente já tem o apoio, já mapeou quem é quem, então é hora de botar a mão na massa. Mas sair fazendo sem um plano é como navegar em mar aberto sem mapa, né? A gente precisa de um roteiro bem claro, que sirva de guia para a implementação e que transforme aquelas pessoas que te apoiam individualmente em uma aliança, um time forte e unido em torno do FinOps. E esse roteiro pode ser resumido em 4 passos bem práticos. Primeiro, personalize. Aquele modelo do FinOps de informar, otimizar e operar não é uma receita de bolo, tá? Tem que adaptar para a realidade da sua empresa, para a maturidade, para a cultura. Segundo, identifique a equipe. Comece olhando para dentro, procurando talentos que já estão aí e conhecem o negócio. Terceiro passo, mapeie a rede de mudança. Quem são seus patrocinadores? Quem são os primeiros que vão topar a ideia? E por último, talvez o passo mais crucial de todos, comunique-se. Crie um plano de comunicação claro para todo mundo saber o que está rolando e principalmente por que está rolando. Transparência aqui é tudo. É isso aí. E um roteiro incrível. No papel, não serve para nada sem as pessoas certas para tirar ele do papel. A pergunta então é, como a gente estrutura esse time de FinOps? Quem são as pessoas que vão tocar isso no dia a dia? Bora ver como montar essa peça central do quebra-cabeça. Basicamente, a gente pode pensar em 3 modelos. Você pode ter uma galera focada só nisso em tempo integral. Pode ter pessoas que dividem o tempo delas entre FinOps e outras tarefas. Ou um modelo bem comum, que é o de tempo emprestado, onde você pega especialistas de outras áreas, tipo finanças ou engenharia, para ajudar na iniciativa. Sendo bem realista, a maioria das empresas começa com um mix disso tudo, sabe? Pega emprestado conhecimento de outras áreas e, com o tempo, justifica ter gente dedicada. O mais importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja com um time pequeno. E conforme a coisa vai ficando mais séria, mais madura, principalmente em empresas grandes, o modelo que funciona melhor é o Hub and Spoke. Pensa assim, o Hub é o cérebro, a equipe central que define as regras do jogo, as melhores práticas, a governança, e os Spokes são os braços, os especialistas que ficam lá dentro das unidades de negócio, no dia a dia das equipes. Desse jeito, o Hub garante que todo mundo está na mesma página e os Spokes garantem que FinOps seja algo útil e adaptado para a realidade de cada time. É o melhor dos 2 mundos, governança centralizada com execução descentralizada. Bom, chegamos na reta final do nosso manual. A gente já tem o apoio, o mapa, o roteiro e o time. Agora falta a peça final. Qual é a mentalidade, o mindset, que faz isso tudo dar certo no longo prazo? Que garante que a prática seja sustentável e continue entregando valor? São os princípios que a gente precisa ter para ter sucesso. E para explicar isso, tem uma metáfora que eu acho genial, tirada do filme Kung Fu Panda e que está no livro. Lembra da história? O herói acha que vai abrir um pergaminho sagrado e ganhar um poder incrível, mas quando ele abre, só tem o reflexo dele mesmo. Não tinha ingrediente secreto, o poder já estava com ele o tempo todo. Com o FinOps é igualzinho. Não tem ferramenta mágica, não tem solução de prateleira. O sucesso vem das pessoas, da sua equipe, aprendendo junto, colaborando e se adaptando à realidade da própria empresa. O segredo são vocês. E o ponto-chave é exatamente esse. FinOps só dá certo de verdade quando deixa de ser visto como um projeto, com começo, meio e fim, e vira um hábito. É só pensar em como a segurança da informação mudou. Antigamente, era uma coisa que alguém checava lá no final do desenvolvimento. Hoje, segurança é pensada desde a primeira linha de código. FinOps precisa fazer essa mesma jornada. Precisa se tornar parte da cultura, uma lente que a gente usa para tomar toda e qualquer decisão de tecnologia de forma natural. E com isso, a gente fecha o nosso guia. Passamos pelo pitch, pelos influenciadores, pelo roteiro, pela montagem do time e pelos princípios de sucesso. Agora, a pergunta volta para quem nos ouve. Com tudo isso em mãos, qual é o primeiríssimo passo que dá para ser tomado aí dentro para começar a escrever o seu manual do campeão de FinOps? A jornada começa agora, com essa resposta.